noite, pessoal. Estamos conectando aqui. Vamos fazer um bate-papo hoje super interessante e importante, com um tema extremamente relevante que muita gente tem dúvida. A gente fala a respeito de aposentadoria. Aposentadoria, benefícios sociais, né? Tudo aquilo que diz respeito aí ao ISS, LOAS, BPC, enfim, tem várias pessoas que têm, às vezes, dificuldade de acessar informações quanto a isso. Tem pessoas que no dia a dia, né, nos procuram a respeito dessa questão. E nada melhor do que a gente conversar com uma pessoa que é especialista no assunto, que pode falar com a gente com propriedade a respeito dessa questão, que é a Thaís Ferreira Lazzaretti. A Thaís, ela trabalha com o Dr. Matheus Erler, aqui em Piracicaba, amigo nosso, vereador, ex-vereador, né? A gente costuma falar que sempre, uma vez vereador, sempre vereador, foi presidente da Câmara junto conosco, e é uma satisfação a gente poder bater um papo aqui com a Thaís, falando a respeito desse tema. Ela que é especialista nesse assunto, tem 9 anos aí de experiência em previdência social, especialista em atendimento ao cliente, análise de insalubridade, análise de direito previdenciário, montagem de processo, acompanhamento processual, análise de peças recursais e análise de concessão, tudo ligado à questão de benefícios sociais. Então, boa noite a todo o pessoal que está conectando aí. O Maíra, boa noite. A Lana aqui já está mandando uma pergunta, um comentário aqui. Meu pai trabalha em Caldeira, ele gostaria de saber qual o tempo para se aposentar. É o tempo normal de trabalho, mas vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Aqui eu acho que a Thaís já conectou aqui, deixa eu tentar chamar ela aqui para a gente estar. Boa noite, Pati. Cadê aqui? Certo, para a Thaís estar conectando. E aí vamos bater esse papo. Thaís, muito boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram, né? Mais um bacana. O meu áudio e meu vídeo tá ok aí para você? Tá ok sim, tá tranquilo. Maravilha. Então, primeiramente, queria agradecer a você, ao Dr. Matheus, por vocês terem atendido o nosso pedido, para a gente poder bater um papo aqui hoje a respeito desses temas, que, assim, para vocês é o cotidiano, é o dia a dia, vocês lidam com isso no dia a dia, mas para muita gente é uma dificuldade tremenda, tá? Então, aqui são várias temáticas e todas elas com uma importância bastante grande, e só para quem está passando por uma situação, às vezes, como essa, que sabe o quanto é complicado. Até eu posso citar aqui, por exemplo, na minha família, bastante próxima a mim, eu estou com duas situações bastante próximas. Nessa atual gestão, né, do governo federal, houve ali algumas alterações nas questões dos benefícios concedidos pelo INSS, e eu me recordo lá atrás que em alguns noticiários eles colocaram que eles iam fazer um pente fino no INSS, só que nesse chamado pente fino, né, por o que eles alegaram ali, inúmeras irregularidades no INSS, inúmeras pessoas que têm direito aos benefícios acabaram perdendo seus benefícios. Sim. A minha cunhada, por exemplo, que ela é portadora de lupus, ela perdeu o auxílio-doença que ela tinha, está tentando recuperar, mas está com uma dificuldade tremenda. A minha sogra, que recebia o LOAS, ela também perdeu esse benefício, também
está tentando recuperar, mas também está com uma dificuldade tremenda. E assim, eu imagino que isso deve ser uma enormidade no dia a dia que vocês atendem pessoas que devem estar passando pela mesma situação. Então, eu queria, assim, primeiramente, de uma forma geral, que você pudesse colocar para a gente aí um pouco do cenário que a gente está vivendo hoje e que depois a gente pudesse entrar, talvez, um pouquinho em cada questão dos benefícios das aposentadorias. Sim, sim. Ok, André. Então, atualmente, como você mesmo já informou, né, André, nós temos sim vários casos de pessoas perdendo aí a aposentadoria por invalidez, perdendo o benefício, tendo benefício cessado, vários tipos de benefício, inclusive. Nós estamos recebendo diariamente mesmo pessoas nessa situação. E aí cabe mesmo a nós, né, tentar encontrar aí uma solução, tentar encontrar aí uma forma, através da legislação, obviamente, para conseguir ajudar essa pessoa a voltar a receber o benefício ou conquistar um outro benefício aí que não dê dor de cabeça futura depois a ela, tá? Então, nós temos aí, atualmente, o cenário da reforma da Previdência, né? Nós tivemos aí a reforma da Previdência, e que eu digo que a reforma da Previdência, graças a Deus, não afetou tanto as pessoas portadoras de deficiência, tá, André? Nós tivemos aí alterações mínimas em relação aos deficientes, tá? As alterações mais brutais foram para a aposentadoria por tempo de contribuição comum, por exemplo, tá? Que foi uma das que mais alteraram, tá bom? E tendo isso em vista, nós até, no momento de analisar os casos aqui, a gente sempre pergunta, porque às vezes a situação não é aparente. A gente sempre pergunta, você tem alguma deficiência? Porque se essa pessoa tiver, muda totalmente o cenário dela, tá? E deixa essa aposentadoria muito mais favorável, muito mais vantajosa, tá? Digo em relação a tempo de trabalho, digo em relação a valor de aposentadoria, tá? Valor de benefício, que também é mais vantajoso. Então, por esse motivo, a gente sempre questiona, tá? Agora, falando dos benefícios, né, André? Vamos entrar nos benefícios, né? Que todo mundo quer saber aí a respeito dos benefícios para o deficiente, para o portador de deficiência, o que abrange, né? Em primeiro momento, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber se essa pessoa ela possui uma deficiência ou uma doença que incapacite ela definitivamente para exercer um trabalho, tá? Ou se essa doença, essa deficiência dela incapacite ela, mas de forma ela reduz a capacidade, não de forma completa, tá? Essa pessoa consegue trabalhar, mas com uma certa redução laborativa, tá? Então, esses são os dois pontos que a gente precisa entender, tá? Entendemos isso? Nós temos aí as aposentadorias. Vamos falar das aposentadorias e depois dos benefícios aí, BPC, LOAS, né? Que são os mais falados. Mas as aposentadorias. Primeiro, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. A aposentadoria por idade da pessoa comum solicitado 15 anos de contribuição, tá? Tanto homem quanto mulher, só que tem que ter uma idade mínima. Homem, 65 anos, mulher, está havendo uma tabela de transição agora, esse ano é 61 anos, mas em 2023 vai chegar aos 62 anos, que é a idade mínima, limite aí para a mulher poder se aposentar por idade, tá? Então, só confirmando, o mínimo para aposentadoria
são 15 anos de contribuição, isso para qualquer pessoa, 15 anos de contribuição, para o homem 65 anos, e para a mulher, hoje 61, estamos em um momento de transição, e vai chegar aos 62 anos de idade mínima. Isso, em 2023, tá? Agora, para o deficiente, o que isso altera? Altera no seguinte sentido. Os mesmos 15 anos de contribuição, André, os mesmos 15 anos. Só que, ao mesmo tempo que a pessoa tem que comprovar os 15 anos de contribuição, ela também tem que comprovar 15 anos na deficiência, tá? Estando portador de deficiência. Comprovou isso, qual que vai ser o benefício dela? Ela vai ter 5 anos de redução na idade, tá? Então, para o homem, ao invés de 65, vai ser 60 anos de idade. E a mulher, ao invés de 60, antes era 60 a mulher, tá? Antes da reforma era 60. Então, ao invés de 60 ou 62 anos, que vai ser agora em 2023 para a mulher, ela vai ter, então, que comprovar 55 anos de idade, tá? Então, recapitulando, o homem, 15 anos de contribuição na deficiência, estando 15 anos também na deficiência, com 60 anos de idade, ele pode pedir a aposentadoria, certo? E a mulher, 15 anos também de contribuição, 15 anos na deficiência e 55 anos de idade. Lembrando que o valor dessa aposentadoria é o que? É 100% da média de contribuições, tá? Então, eles vão pegar 100% desde julho de 1994, todos os salários que essa pessoa teve, vai fazer uma média. Essa média, 100%, só que a pessoa recebe 70% dessa média, mais 1% a cada ano contributivo que ela tem, tá bom? Esse é o cálculo da aposentadoria por idade, tá bom? Da pessoa com deficiência, certo? Aí nós temos, posso avançar para o próximo? Pode sim. Ok. Na aposentadoria para o portador de deficiência, aposentadoria por tempo de contribuição. Essa é a que pega, tá? A aposentadoria por tempo de contribuição, para o portador de deficiência, ele precisa comprovar o quê? Claro que ele é deficiente, tá? Só que essa deficiência, ela vai ser avaliada pelo INSS, tá? Avaliada de que forma? Médica, uma perícia médica e uma perícia social, aquela da assistência social, tá? Então, essa pessoa, esse segurado, essa segurada vai passar por 2 perícias para avaliar o grau de deficiência. Thaís, o que é esse grau de deficiência? Explique para mim. O INSS, a legislação regulamenta em 3 graus: grave, moderado e leve, tá? Dependendo desses graus, André, a pessoa tem que ter um certo tempo de contribuição, tá? Que são da seguinte forma. O grau grave, quando a pessoa é considerada grave, o homem com 25 anos de contribuição pode aposentar. E a mulher com 20 anos de contribuição também pode aposentar. Lembrando que, atenção, muita atenção que eu vou dizer agora, não existe idade mínima para essa aposentadoria, tá? Não tem idade Isso que eu ia te perguntar. Então, tendo esse tempo de contribuição, a pessoa, independente da idade que ela tenha, ela pode trabalhar. Mas tem que ter um tempo X de deficiência também, né? Na verdade, não precisa ter os 15 anos, tá? Não precisa. Muitas pessoas, muitos até profissionais da área, batem em cima de que tem que ter 15 anos. E não tem que ter 15 anos de deficiência. Tem pessoas com 5 anos de deficiência que podem se encaixar. Mas eu já vou explicar sobre isso, tá?
Então, Correto. a deficiência grave, 25 anos para o homem, 20 anos para a mulher. A deficiência moderada, Thaís, a moderada são 29 anos de contribuição para o homem e 24 anos de contribuição para a mulher. E a leve, 33 anos de contribuição para o homem e 28 anos de contribuição para a mulher. Thaís, mas e aí? Eu sou cego. Vamos colocar, eu não tenho, eu sou deficiente visual, eu não tenho acuidade visual, então como que eu faço? É grave a minha deficiência? Calma lá, grave é relativo para o INSS, tá? Para mim, para o André, para as pessoas aqui do escritório, é claro que vai ser grave, né? Aos nossos olhos, sim. Mas lá no INSS, através dessas perícias, André, eles vão verificar o quê? Eles têm um formulário lá, com um total de 41 questões, tá? Essas questões são pontuadas de 25 pontos, 50 pontos, 75 pontos e 100 pontos, tá? E esses 25 vai de 25, não consegue exercer essa atividade que está sendo questionada, como, por exemplo, tomar banho. Essa pessoa, ao se lavar, essa pessoa consegue de forma independente. Se ela consegue de forma independente, então é 100 pontos para ela. Ela consegue de forma adaptada, ou seja, tem as barras, tem a cadeira. Então, essa pessoa, se for o caso, né? Essa pessoa, ela consegue, mas de forma adaptada. Então, são 75 pontos, nesse exemplo que eu tô dando, tá? A pessoa consegue, mas com a ajuda de terceiros, ela tem a ajuda de terceiros para se lavar, para ajudar a se lavar, a tomar esse banho. Então, 50 pontos. Agora, a pessoa não consegue fazer de jeito nenhum, ela não consegue se lavar sozinha, não consegue, não tem como. Então, ela vai ter 25 pontos, tá? Então, esse é um exemplo de uma das perguntas que estão dentro desse rol de 41 perguntas aí para determinar o grau de deficiência, tá? Então, por isso que eu falo que é muito relativo a gente falar que a pessoa vai ser considerado grave, moderado ou leve, tá bom? Depende muito dessas situações. Então, são situações dentro de casa, são situações na empresa da pessoa, que a pessoa trabalha. Então, são vários cenários que eles criam e fazem as perguntas para ir pontuar, tá bom? E aí chegam ao grau de deficiência. Agora, Thaís, tá, legal. E o valor dessa aposentadoria? O valor dessa aposentadoria também é um valor que vale muito a pena, André. Porque sabe aquela média lá de julho de 1994 até hoje? Eles fazem essa média e a pessoa vai receber 100% dessa média. 100 vezes 100. Então, é 100%. Então, se eu trabalhei com salários de R$3.000 durante a minha vida, a minha média deu R$3.000, eu vou receber uma aposentadoria de R$3.000. Melhor ainda, mais um ponto para esclarecer aí. Quem aposenta na aposentadoria para o deficiente pode continuar trabalhando? Pode. Pode continuar trabalhando, exercendo sua atividade normalmente, mesmo aposentado, tá bom? Deixa eu aproveitar esse gancho, Thaís, e fazer uma pergunta que várias pessoas colocam para a gente, às vezes, no gabinete. A pessoa que aposenta por tempo de serviço, tá? Mesmo sendo uma pessoa com deficiência, e ela continua trabalhando, tá? E se muitas vezes a gente recebe esse questionamento, ela precisa continuar contribuindo com o INSS se ela continua trabalhando? Precisar, ela não precisa. Tá? Ela não tem obrigatoriedade de continuar contribuindo, mas a atividade que ela exerce, muitas das vezes, obrigatoriamente é descontada no INSS dela. E aí, quanto a isso, não tem o que fazer. Essa contribuição que se faz
pós-aposentadoria, nós chamamos de contribuição solidária, tá? É uma contribuição que vai para os cofres da Previdência Social para gerar o quê? Para gerar o BPC. Aquele benefício que é pago, aquelas pessoas que não têm contribuição, que não contribuem para a Previdência Social, tá? Então, esses valores são para manter esses benefícios, tá? Um dos exemplos seriam esses benefícios. Então, obrigatoriamente não é, mas dependendo da atividade que ela exerce, ela é obrigada a recolher, né? Perfeito, perfeito. Certo? Então, agora entrando naquela questão do tempo de deficiência, né, André? Quanto tempo eu tenho que ter de deficiência? Nesses exemplos que eu dei, de 25 anos homem, 20 anos mulher, né, na deficiência grave, ou na moderada, ou na leve e tal. Esse tempo que eu passei são necessariamente na deficiência, tá? Porém, nós também analisamos a possibilidade da pessoa que ficou deficiente, por exemplo, sofreu um acidente há 5 anos atrás e ficou deficiente. Essa pessoa também pode ser favorecida pela aposentadoria para o portador de deficiente. Só que apontar aqui uma coisa muito, muito, muito importante. A gente não pode medir com a mesma régua quem é deficiente desde o nascimento com quem é deficiente há 5 anos, 2 anos, tá? Então, por isso tem critérios que foram estabelecidos, tá? Para que a gente converta o tempo como deficiente ou o tempo não deficiente para tentar reduzir e encaixar em uma aposentadoria para o deficiente, tá bom? Então, existe essa possibilidade, sim, para quem tem deficiência por menor período, tá bom? Desculpa, André, pode falar. Você ia falar alguma coisa? Não, perfeito. É que assim, como são inúmeras regras, né? Por isso que a gente pediu para a gente ter esse bate-papo aqui, o quanto é importante a pessoa buscar os seus direitos e buscar com alguém que conhece, porque muitas vezes a pessoa pode ter esse direito e às vezes nem sabe. Né? Então é importantíssimo ela estar conversando com alguém que ela ter essa consultoria, essa informação com alguém que conhece, e vocês da Concert fazem um trabalho muito bacana nesse sentido. E da forma como você está falando, são inúmeras regras e cada caso vai ser um caso. Sim. Né? Vocês vão ter que pegar cada pessoa e analisar o caso, as peculiaridades daquele caso, né? Sim, sem dúvida. Cada caso é um caso. E importante até esse ponto que você trouxe, André, em relação à pessoa procurar um profissional capacitado para conseguir verificar qual o melhor direito para ele. Por que isso é importante? Porque o INSS não faz conversão. O INSS não analisa lá no sistema dele a hora que você entra, que todo mundo tem acesso hoje. Ele não vai fazer a conversão de deficiente, ele não vai fazer sozinho a conversão de tempo insalubre, de tempo especial. Ele não faz, tá? Ele não tem como fazer isso sozinho, então tem que ter um profissional por trás, sim, para analisar da melhor forma possível, da forma mais vantajosa possível, porque a gente está falando de um benefício que a pessoa vai receber para o resto da vida, tá? Então não é brinquedo. A gente tem que analisar da melhor forma possível, por isso que é importante procurar. Não fique, ai meu Deus, será que eu sozinho consigo? Não. Vai em quem consegue resolver para você. Não tenha dor de cabeça. Vai diretamente para quem consegue resolver. Entrega o documento aqui nas nossas mãos que a gente resolve. Até porque, como você colocou muito bem, isso daí pode sair caro para a pessoa, né? Porque de repente ela não faz essa avaliação,
ela, como você falou, ela pensa que de repente pode fazer isso sozinha, ou tem algum conhecido ali que fala que eu faço isso sem cobrar nada para você, não precisa procurar ninguém não, tal. E aí, de repente, se enquadra numa outra categoria, recebendo um valor muitas vezes bem menor do que ela teria direito, e ela vai passar o resto da vida dela recebendo esse valor, né? Por isso que se faz, é fundamental a pessoa estar buscando realmente essa assessoria com esse embasamento. Como você falou, se ela for entrar direto também pelo INSS, ela vai entrar na regra comum e vai ter que se enquadrar naquilo lá. Exatamente. Sendo que ela tem aí a legislação, a Lei Complementar 142, que foi a que veio em 2013 para regulamentar essa questão dos deficientes. Lembrando que na Constituição Federal, lá no artigo 201, salvo engano, já previa regras diferenciadas para o deficiente, mas precisava de uma lei complementar para regulamentar isso. E essa lei complementar veio agora em 2013, e a emenda constitucional número 119, que foi a reforma da Previdência trazida agora em 2019, não alterou praticamente em nada os benefícios para o deficiente, tá? Então, isso é muito, 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 muito bom, muito importante. E ainda nesse gancho da pessoa tentar aposentar sozinha ou tentar aposentar sem uma pessoa que realmente conheça o que está fazendo, ela pode conseguir uma aposentadoria? Pode, ela pode conseguir. Só que se essa aposentadoria for concedida de forma equivocada e ela começar a receber esse benefício, para reverter essa situação é muito mais difícil, tá, André? É muito mais difícil, porque a partir do momento que a pessoa começa a receber o benefício, ela aceitou que está tudo bem. Entendeu? Perfeito, exato. Ela atestou ali, ela assinou, olha, eu concordo, tá? É mais difícil de se reverter. Não que seja impossível, tá? Mas é mais difícil de se reverter. E nesse quesito é importante você frisar isso, que lá atrás, na Constituição, já se previa essa questão de uma diferença, né, para a pessoa com deficiência, para a pessoa, entre aspas, sem deficiência, só que necessitava da regulamentação. Veio a regulamentação e aí, após isso, veio a reforma da Previdência. Aí muita gente pensa que foi extinta a chamada, o que foi denominado lá em 2013, se eu não me engano, de aposentadoria especial. Como você está colocando, na verdade não, foi praticamente preservado todos os quesitos dessa regulamentação. Das aposentadorias para o portador deficiente, falo das porque nós temos a por tempo de contribuição e a por idade, praticamente não se alterou nada, principalmente o valor de benefício, que é assim, muito, muito, muito bom, muito vantajoso, tá? Que já era antes da reforma, tá? Já era uma aposentadoria muito boa antes da reforma, tá? Só o que mudou foi um pouquinho a relação da base de cálculo, tá? Mas, assim, valor é muito bom. Não se mexeu. E nesse quesito ainda, a gente falando ainda em aposentadoria, né, para a pessoa com deficiência, a chamada aposentadoria por invalidez. Certo. Para aquela pessoa que sofreu um acidente, que aconteceu alguma coisa e, de repente, ela não se enquadra no tempo de serviço ou idade, e, de repente, ela se vê impossibilitada de exercer as funções dela. Como é que funciona nesses casos? Certo. Hoje, a aposentadoria, a emenda constitucional, ela deu uma nova nomenclatura para a aposentadoria por invalidez, tá? Hoje se chama aposentadoria por incapacidade permanente, tá? É uma incapacidade aí que perdura, tá? Que é permanente mesmo. Então, houve alteração sim, tá, André? Houve alteração. Então, o segurado que está trabalhando, que está contribuindo para a Previdência, infelizmente foi acometido por uma doença
ou foi acometido por um acidente que o incapacitou permanentemente, total, atenção, de forma total e permanentemente, tá? Porque tem incapacidade que não é total, tá? Logo a gente fala sobre isso. Mas que incapacitou total, esse segurado, essa segurada vai ter direito à aposentadoria por invalidez, tá? A aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Às vezes a gente confunde essas nomenclaturas, enfim. Agora, o que se alterou? Se alterou o valor. O valor antes da reforma da Previdência era a média dos 80% maiores salários e 100% dessa média dos 80% maiores salários, tá? Era 100%. Na aposentadoria por incapacidade permanente, agora, depois da reforma, o que é calculado? A média dos 100% salários de julho de 94 até hoje, tá? Aplica-se uma alíquota de 60% desse valor. Vamos pensar aí numa aposentadoria de R$1.000, tá? Não tem aposentadoria com valor menor que o salário mínimo, tá? Não existe. Mas eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, tá? Então, vamos supor que foi calculado lá R$1.000, a média lá do 100%, a pessoa tem direito a receber 60%, R$600, atenção, R$600 cai, e aí ela tem um aumento de 2% a cada ano que ultrapassar 15 anos de contribuição para a mulher. Então, se essa mulher ficou incapacitada e tinha lá 15 anos só de trabalho, então ela vai receber só 60%. Agora, se ela tinha 16 anos de trabalho, por exemplo, ela vai receber 62%, porque ela ganha 2% a cada ano que ultrapassar 15. E para o homem ganha 60% também, mais 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição. Tá? Então, hoje, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem analisada, tá? Para verificar essa questão da relação de valores, tá? Tem que ser muito bem estudado, tá? E entrando também um pouquinho sobre a pensão por morte, né? A pensão por morte, que é um outro benefício aí para quem ficou, e essa pessoa que ficou é uma pessoa deficiente, é uma pessoa incapacitada, tá? É uma pessoa incapacitada, essa pessoa pode ter direito a receber, porque a pensão por morte, o que aconteceu? Houve alteração? Houve alteração também, André, tá? E essa alteração também foi muito prejudicial. Mas eles pensaram, sim, no deficiente, no incapacitado, tá? De que forma? Se for uma pessoa que não é deficiente, não é incapacitada, essa pessoa que vai receber a pensão por morte, ela vai receber o quê? Ela vai receber do valor da pensão lá que foi calculado, se foi da aposentadoria que a pessoa falecida já recebia, ela vai receber o quê? 60% do valor da aposentadoria, mais 10% por dependente que ficou. Então, se tem um dependente, são 70%, perdão. 50% mais, 50% mais 10%. Então, são 60%, tá? Se ficou 2 dependentes, 70%, tá? E assim sucessivamente. Agora, se a pessoa que ficou, ou se uma das pessoas que ficaram é um deficiente incapacitado, vai ser 100%. 100%, tá? Perfeito. 100%. E essa pessoa incapaz, essa pessoa vai receber de forma vitalícia, tá? Ela vai receber até o falecimento dela, a pensão, tá bom?
Então, Deixa eu só fazer um parênteses, né? Num caso como esse. Vamos supor uma situação. Você tem um casal, né, que ele tem 3 filhos e vamos imaginar que um dos pais vem a faltar ali, ele é aposentado, e tem um dos filhos tem uma deficiência. sim, Então, essa pensão seria de de 100%. 100% rateado por 3, tá? Cada um Rateado por 3. Cada um vai receber a sua parte, tá? Mas o valor da pensão total é 100%. Pela existência desse filho incapacitado, tá? E aí, no caso, esse filho, o que tem uma deficiência, ele vai receber esse percentual até o final da vida dele, ou depois isso fica, de alguma forma, acumulativo até chegar nos 100% do valor da pensão para ele receber até o final da vida. Se, por exemplo, ele é o mais novo, né? Ele é o mais novo. Isso. E os demais forem falecendo, as cotas dos demais vai vindo para ele. Perfeito. As cotas demais vai vir para ele. E o contrário, como que acontece? Se ele virar óbito, aí não vai ser mais 100%. Aí vai cair naquela situação. 50 mais 10. Isso, 50 mais 10, mais 10, no caso desse exemplo de 3 filhos, ficariam aí 70%. Tá? Rateado entre os dois. Perfeito, perfeito. E aí, também, a gente colocou ali só voltando um pouquinho no caso da aposentadoria. Sim. A gente falou da aposentadoria por incapacidade permanente da pessoa, mas aí uma incapacidade total. E aí, como é que fica no caso de uma incapacidade, de um acidente, alguma questão que gera uma incapacidade para a pessoa, mas que não é total? Certo. Existe essa possibilidade da aposentadoria? Como é que fica? Não seria aposentadoria. Aí nós estaríamos falando de um benefício, um auxílio doença ou até mesmo um auxílio acidente, tá? Tem diferenças aí. O auxílio doença é para aquela pessoa que adquire uma incapacidade temporária, tá? Então, ela ficou incapaz, mas dali um tempo, depois de tratamento, ela vai ficar bem, vai ficar 100% e vai voltar a trabalhar. O auxílio acidente, ele é para aquelas pessoas que tiveram a incapacidade, mas tiveram uma redução da capacidade laboral, tá? Uma redução. Então, como que funciona? Por exemplo, um motorista de caminhão. Motorista de caminhão sofreu um acidente, tá? Do trabalho ou não precisa ser do trabalho, tá? Tava lá trabalhando, tava lá no final de semana, vamos dar um outro exemplo. Tava lá no final de semana, acabou sofrendo um acidente e teve um dos pés amputado, tá? Nesse acidente. O que vai acontecer? Ele ficou com uma sequela desse acidente. E essa sequela, como ele é motorista de caminhão, ele precisa deste pé, ou ele precisa ser readaptado a exercer alguma outra função dentro da empresa para que ele volte a trabalhar, certo? E aí, mediante isso, comprovou que ele ficou com uma sequela, comprovou que houve redução de capacidade laboral, comprovou que ele teve que ser reabilitado, readaptado na empresa, readaptado, melhor dizendo, ele vai ter direito a receber um benefício de natureza indenizatória, que é isso que é o auxílio acidente, ele é de natureza indenizatória, tá? No valor de 50% do que seria a aposentadoria por incapacidade permanente.
tá? Então, ele vai receber o valor de 50%. Thaís, por quanto tempo ele vai receber? Ele vai receber isso até ele falecer? Não, ele vai receber o auxílio acidente até o pedido da aposentadoria dele, por tempo de contribuição para deficiente, qual aposentadoria ele requerer, ele tiver direito lá na frente, ele vai receber esse auxílio acidente só até a concessão deste benefício, tá? Perfeito, não se cumulam os benefícios, não. Então. Ele recebe até ele dar entrada num outro benefício. Sim, ele entra até na base de cálculo, tá? Como se salário fosse, perfeito. Mas ele não soma, tá? Ele não soma com o valor da aposentadoria. A partir do momento que ele começa a receber a aposentadoria, ele deixa de receber o auxílio acidente daí. Exatamente, é isso. Perfeito. E aí vamos lá, para a gente começar a falar um pouquinho falar a respeito dos benefícios, deixa eu aproveitar aqui, a Suzana, ela fez uma pergunta agora há pouco, e é uma pergunta que a gente ouve muito, que o filho dela recebe o BPC. O LOAS, o BPC, só que ele é uma criança, certo? Como é que funciona? Ela está perguntando se isso pode ser transformado numa aposentadoria. Como é que funciona num caso como esse? Joia. O filho dela é uma criança com uma deficiência. Certo, sim, ok. Não há possibilidade, André, da gente transformar um benefício assistencial, um benefício que que é concedido a uma pessoa que não precisa estar vinculada com o INSS, a uma pessoa que não efetua contribuições para a Previdência, não tem como a gente transformar isso em aposentadoria, tá? Não há como. Agora, existe a possibilidade, um estudo aí, dele começar a contribuir para a Previdência ao mesmo tempo em que recebe o BPC, tá? Lógico que não criança, tá? Tem uma idade que ele vai poder começar a contribuir, certo? Mas aí essa contribuição tem que ser muito bem estudada, não é qualquer contribuição. Vou lá comprar o carnezinho, vou começar a contribuir. Não. Essa contribuição tem que ser muito bem estudada, tá? Eles fazem parte. Para ter direito ao BPC, o que a pessoa precisa comprovar? Ela precisa comprovar. Precisa ter o cadastro único, tá? No CRAS, ela precisa ter lá o cadastro da família, o cadastro de quem reside na casa, quem faz parte do grupo familiar, qual a renda per capita desse grupo familiar, tá? E aí sim, através dessas informações, o requerimento do BPC, tanto para o deficiente quanto para a pessoa idosa maior de 65 anos, tá? Então, com essa informação que ele é cadastrado no cadastro único, existe a possibilidade de recolhimento numa alíquota diferenciada, tá? Mas é o que eu disse, tem que ser tudo muito bem estudado, tá? E a Concede está aqui para poder conversar a respeito, tá bom? Perfeito. E assim, é importante a gente frisar essa questão, que muita gente coloca que, assim, pela criança, vamos dizer, qualquer criança com deficiência, ela tem esse direito a receber um benefício, a receber o LOAS. E, na verdade, não é bem assim, como você estava explicando, não é pela característica da criança ter uma deficiência, da pessoa ter uma deficiência, seja ela qual for, que obrigatoriamente ela tem direito a receber o LOAS. Então, ela tem que se enquadrar em todos os quesitos que o INSS coloca para a concessão desse benefício, porque, como você colocou bem, ele é um benefício social. Ele é um benefício assistencial, ele assistencial. É um benefício assistencial, ele é uma ajuda, tá? E ele é concedido para aquela pessoa que ela não tem condição de se manter
né? E eu tô falando financeiramente também, não é de forma física, não, é de forma financeira. Ela não tem condição de se manter e quem está com ela também não tem condição de manter, tá? E isso é previsto através de que forma? A pessoa tem que se enquadrar lá na renda per capita não ser superior a 1/4 do salário mínimo, tá? Então eles pegam o salário mínimo, dividem em 4. E se a renda per capita ali der igual ou inferior, a pessoa pode sim requerer o LOAS, tá? O BPC, tá? Comprovando aí a deficiência ou comprovando, como eu já disse, 65 anos de idade ou mais, tá? O benefício, ó, tem até o artigo 20 aqui da Lei 8.742. Ele fala: o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem tê-la provida por sua família. Tá? Então, esse é o requisito, tá? A pessoa tem que se enquadrar nesse grau, nessa situação de renda, para que possa receber o benefício. Perfeito. Então, para deixar bem caracterizado para as pessoas, mesmo que a pessoa, vamos imaginar uma pessoa de idade, acima dos seus 65 anos de idade, que ela não tem renda, mas, eventualmente, ela tem a família dela que pode prover ali, essa avaliação é feita pelo assistente social, né, do INSS. Através do CRAS, na verdade, né? Isso, ou no CRAS, é feita essa avaliação, essa triagem ali, e essa assistente social identifica que, de repente, a família tem ali uma renda que extrapola, está acima desse mínimo colocado aí na legislação, e pode, de alguma forma, ajudar no sustento dessa pessoa. Isso. Aí ela não vai se enquadrar. Mas é importante também a gente... É exatamente isso, André. Mas é importante também a gente ressaltar que nem todo mundo que reside na casa vai fazer parte do grupo familiar. Como nem todo valor recebido... Por exemplo, tem pessoas que já recebem BPC na casa, dependendo dessa pessoa que recebe BPC ou recebe aposentadoria, dependendo da situação, esse benefício não vai entrar para a base de cálculo, tá? Então, tem que procurar um profissional. Mais uma vez, tem que procurar um profissional que vai analisar certinho a sua situação, porque às vezes você acha que você não tem direito. Mas aí, chegando aqui, a gente faz a separação certinha de acordo com as legislações, com os dispositivos, e aí a gente consegue encontrar, sim, a possibilidade do benefício, de acordo com os dispositivos legais, nada fora da legislação. Sim, mas por isso é importante a gente frisar para a pessoa, né? Sempre procurar um profissional capacitado, um profissional que tenha conhecimento na área, experiência na área, porque senão vai ser a letra fria da lei. Exatamente. E vai ser, vamos dizer assim, o caso vai ser analisado com base meramente naquilo que for apresentado. Exato. E aí, se não for bem avaliado, se não for bem apresentado isso para o INSS, muito provavelmente essa pessoa poderá ter dificuldade para conseguir esse benefício. Ou haver um indeferimento, né? A recusa do pedido, e aí a pessoa acaba, o INSS negou, eu não tenho direito, então deixa para lá, não vou atrás. Não. Muito pelo contrário, vai atrás do seu direito. Principalmente quem teve o pedido negado, vai atrás do seu direito. Tá? Nós estamos aqui para isso. Perfeito. E deixa eu aproveitar e te fazer uma outra questão. A gente tem aquela questão
da pessoa que recebe o BPC, ela tem uma deficiência, recebe o BPC, e de repente ela consegue um emprego, ela avalia que o trabalho, de alguma forma, vai ser melhor para ela financeiramente. Sim. E eu sempre sou favorável nesse sentido, para a pessoa sempre pensar nessa questão, avaliar essa questão, que muitas vezes o trabalho, não só financeiramente, mas até para a cabeça dessa pessoa vai ser melhor. Mas é lógico que é uma questão muito pessoal, a pessoa tem que avaliar isso muito bem, né? E aí ela vai para esse trabalho e deixa de receber o BPC. E aí depois ela, às vezes, perde esse emprego depois. Como é que fica para a pessoa voltar a receber o BPC? Tá. Nós temos aí até um benefício que é recente, tá? E esse Isso, tem um outro bastante recente nisso. que é o auxílio inclusão, tá? O auxílio inclusão, o que ele é? É justamente para que essa pessoa que se encontra nessa situação de renda per capita, que eu acabei de falar, ela se encontra nessa situação, ela está recebendo o benefício de amparo ao deficiente e ela quer ingressar no mercado de trabalho. Com esse ingresso no mercado de trabalho, sendo uma renda inferior a 2 salários mínimos, o valor desse trabalho que ele vai executar, tá? Lembrando, um trabalho formalizado, tá? Um trabalho formalizado, registradinho, tudo bonitinho. Essa pessoa tem direito a receber o auxílio inclusão, que é no valor de meio salário mínimo, tá? Ela vai receber esse benefício. E aí, caso haja o desligamento dessa pessoa da empresa futuramente, ela volta a receber o BPC automaticamente, tá? Ela volta a receber. Claro, caso a situação da renda per capita, lá, a situação da casa dela não se altere, tá? Por isso que é extremamente importante estar com o cadastro único atualizado. Todo ano tem que ir lá e atualizar esse cadastro único, tá? Como também o CPF tem que estar regulamentado, tá reguladinho certinho lá na Receita Federal, tá bom? Então, existe sim essa possibilidade da pessoa receber esse auxílio inclusão, que consequentemente, caso haja o desligamento, porque, Thaís, mas então eu vou receber o BPC, o LOAS, que é no valor de um salário mínimo, o meu salário do meu trabalho e mais meio salário do auxílio inclusão? Não, o BPC você tira fora, o BPC não vai receber, ele vai ser suspenso, tá? E aí a pessoa vai trabalhar e, havendo desligamento, então, ela volta a receber só o BPC, os R$ 1.100, tá? O auxílio inclusão, ele é só para o período em que a pessoa está ali trabalhando, tá bom? Trabalhando, exercendo uma atividade laboral, registradinho, tudo bonitinho. E aí, havendo, então, só para a gente confirmar, havendo, porventura, o desligamento dessa pessoa, o INSS, normalmente, automaticamente, ele retoma. O pagamento do BPC. Retoma. Só que é importante, se essa pessoa foi desligada da empresa e vai ter direito a receber seguro-desemprego, o BPC não vai ser pago, enquanto ela estiver recebendo as parcelas do seguro-desemprego, tá? Então, recebeu as parcelas, aí volta a receber o BPC, tá? Isso é o que a lei informa, tá? Isso é o que está determinado em lei. Se vai funcionar assim automaticamente, aí é outra história, tá? Por isso nós estamos aqui também, tá? Por esse motivo nós estamos aqui. Perfeito. Thaís, assim, é impressionante a clareza como você coloca uma questão tão complexa como essa.
com tantos nuances e assim, deixo aqui os meus parabéns a você, também estendo esse cumprimento ao Dr. Matheus, porque várias vezes que eu conversei com ele sobre o tema, ele também tem uma didática muito bacana, impressionante até a respeito da clareza que ele tem e da atualização. Ele está sempre muito bem atualizado, vocês estão sempre muito bem atualizados quanto a essa questão, até porque a gente tem essa dificuldade no nosso país, né? Sempre se altera alguma coisinha, sempre se muda alguma coisinha, e se você não tiver atualizado, você vai ter dificuldade e, por consequência, quem procurar vocês também vai ter dificuldade, muitas vezes, em conseguir esses benefícios, esses auxílios que a nossa legislação permite que a pessoa receba hoje em dia. Sim. Esse conteúdo que a gente está passando aqui para as pessoas, que você está passando para as pessoas, a gente vai deixar registrado, além aqui da minha rede social, aqui no Instagram. Depois a gente vai baixar esse vídeo, deixar ele gravado no site da Câmara, dentro de um canal do YouTube que a gente criou lá, que é o Fórum Municipal da Pessoa com Deficiência, que é justamente um canal que a gente quer buscar alimentar sempre com informações em tudo aquilo que tange a pessoa com deficiência, tudo aquilo que diz respeito à pessoa com deficiência, e a aposentadoria, os auxílios, sempre é uma informação que as pessoas têm, às vezes, uma dificuldade para conseguir essa questão. Então, primeira coisa que eu deixo aqui vamos dizer assim, indicação, né, para as pessoas. Procurem a Thaís, procurem o Dr. Matheus, procurem um profissional que seja capacitado, que conheça do assunto para poder orientar. Aqui, deixa eu até aproveitar, a Alessandra, ela está colocando uma questão aqui, não sei se você vai saber me falar por conta que é um quesito técnico, mas ela fala, eu tenho um CDI 40 e não consigo fazer entrar para receber nada no INSS. Você saberia fazer uma colocação para ela, Thaís? Eu acho que ela quis dizer o CID-40, né? É a questão da doença, né? Da incapacidade dela, da limitação dela. Alessandra, é muito importante a gente avaliar o que essa doença traz para você. Ela traz uma incapacidade total para o trabalho ou ela traz uma incapacidade parcial para o trabalho? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. E depois os pontos, se tem contribuição para a Previdência, se é segurado do INSS, se não for segurado, se entra na questão da renda per capita para a gente tentar encaixar em um BPC, tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Assim, por hora, eu não consigo te passar, olha, tem direito ou não tem direito, tá? Eu não consigo passar já de imediato. Mas eu tenho certeza que você, vindo até nós, vindo até a nossa equipe da Concede aqui, muito bem orientada pelo Dr. Matheus, com certeza você vai ter uma resposta certeira do teu direito, tá? E uma resolução, porque se você tiver direito, a gente vai até o final para resolver, tá bom? Cai naquilo que a gente conversou agora há pouco, né? Cada caso é um caso, cada um tem que ser analisado de uma forma, tem que ver as características de cada pessoa, né? E isso que você frisou aqui agora, eu também queria ressaltar e também dar os parabéns a vocês pelo trabalho desenvolvido, por conta de que vocês fazem realmente não só a análise da pessoa, mas uma definição do caso, se realmente tem o direito, não tem o direito, dá o encaminhamento, não dá o encaminhamento. A pessoa não sai com a dúvida, né? Pode ser isso ou pode ser aquilo. Não, ela sai
com um encaminhamento. Isso é fundamental nessa área de atuação. É isso mesmo. Deixa eu aproveitar aqui, a Vanessa também está colocando uma questão, mesmo sendo mãe de deficiente, de LOAS, a mãe não pode arranjar um emprego, Perde o benefício. E perde o benefício. Aqui, imagino eu, no caso, por conta da questão da renda familiar. Da renda familiar. E aí, o auxílio, muito importante, o auxílio inclusão, que a gente acabou de falar, André, ele é para a pessoa que recebe o LOAS, tá? Não é para nenhuma outra pessoa da casa, tá? Ele é para a pessoa que recebe o LOAS. Agora, a questão da mãe trabalhar, né? Se isso vai influenciar na cessação do LOAS, depende de como vai ser a renda per capita, tá? Porque às vezes a pessoa trabalhando, a hora que faz o cálculo da renda per capita, não ultrapassa o que a lei estabelece. E aí a pessoa pode sim trabalhar e receber o LOAS. Tudo depende de quem compõe o grupo familiar, tá? Depende também do valor que vai ser recebido nesse trabalho, tá? Então, a gente precisa calcular essas situações para que a pessoa possa verificar se ela pode começar a trabalhar ou se ela vai ter infelizmente, aí a cessação, né? A suspensão do benefício, tá? Agora, se for tudo tem que colocar, né, na balança. Às vezes a pessoa vai poder trabalhar para receber um benefício, um valor de salário muito melhor do que o LOAS, então isso vai melhorar a situação econômica e graças a Deus, vamos partir para o abraço, né? Caso futuramente perca, né, esse trabalho, não deu certo, né? Aí volta a pedir o LOAS, tá? Volta a pedir. Se a situação econômica, se a renda per capita voltar ao que era antes, aí a pessoa pode pedir novamente o BPC. Perfeito. E a gente até entende essa questão muitas vezes angustiante das famílias. A gente acaba tendo vários contatos com casos assim, principalmente em acidentes que acontecem. Muitas vezes a família acaba, muitas vezes, se desfazendo. O pai vai para um lado, normalmente acaba sempre ficando a mãe como responsável, né, do filho com alguma deficiência. E aí, como é que fica para a mãe suprir as necessidades da casa, sendo que ela não pode trabalhar porque ela precisa ajudar? Tem que cuidar do filho ou da filha e não tem acesso a uma renda, enfim, é uma dificuldade bastante grande, né? E às vezes quando consegue daí o LOAS, consegue o benefício, mas ela quer tentar um up, né? Quer tentar ganhar um pouco mais, só que daí, se ela entrar e tiver esse trabalho formalizado, registrado, ela vai perder vai sair das características que concedem o benefício para ela. Para ela não, no caso para o filho ou para a filho. filha. Sim, sim. A gente concorda? Não, lá dentro da gente a gente não concorda com muita coisa que a gente vê, né? Que a gente acha realmente situações aí que faz a gente chorar mesmo junto com o cliente pela situação. Mas é como eu disse, o cliente vem até nós e a gente tenta encaixar todas as possibilidades. A gente analisa da melhor forma possível, porque a nossa intenção é, sim, trazer um alívio para o nosso cliente, né? Para essa pessoa. Por isso que a gente trata, não só porque cada situação é única, né? Cada caso é um caso, mas cada pessoa é única, então a gente trata cada um de sua forma individualizada. E aí a gente tenta mesmo, a gente pega de bravo mesmo e vai atrás de um melhor benefício, constatando direitos, sim. Até
colocando a respeito dessa questão dessa angústia, né, que gera, obviamente, para a família e para a gente que está vendo a situação. A Patrícia está perguntando aqui quanto tempo normalmente se demora para se conseguir o LOAS. Existe um tempo que dá para se mensurar ou também cada caso é um caso? Então, a lei prevê, né, ela prevê sim um tempo para análise do INSS, tá? Um tempo para que o INSS avalie e dê uma resposta. Porém, essa lei, esse tempo determinado não está sendo seguido. Não só por questões de uma pandemia que nós tivemos, mas também nós tivemos aí uma troca de sistema da Previdência Social. Tudo foi mudado para digital. Tudo muito assim, de uma forma muito brusca, tá? Muito rápido. De uma hora para outra, eles foram encaixando de forma virtual as situações. E aí isso faz com que o benefício que a gente protocole lá junto ao INSS entre numa fila nacional, não é uma fila dos benefícios daqui de Piracicaba, não. Não é uma fila dos benefícios do estado de São Paulo, não. Ou da região sudeste, não. É uma fila nacional. Tá? Então, você entra, o seu benefício entra lá numa fila nacional e aí os servidores de todas as agências aí vão pegando esses benefícios e analisando. É claro que quanto mais detalhado, mais bem montado, mais certinho tiver a montagem desse processo, a hora que o servidor pegar vai ser, ó, entendeu? Facinho para ele analisar e conceder o benefício. Agora, se o processo for apresentado faltando documento, faltando informação, faltando requerimento, faltando coisas, ele vai analisar e vai colocar empecilho, e vai demorar, e vai emitir exigência, pode até negar o pedido, e aí tem que recorrer. Então, mais uma vez, a gente aponta aqui a necessidade de um profissional montando o seu processo, indo atrás do seu direito, para que você tenha não só o seu benefício correto, vantajosamente falando, mas sem dor de cabeça, mas também um benefício que vai ser mais rápido, mais célere, tá? Vai ser analisado de uma forma mais rápida. Isso a gente pode garantir, tá? A Concede, eu posso falar de boca cheia, é a maior empresa de benefícios, de assessoria de benefícios para o INSS da região, quiçá do estado, quiçá do Brasil, tá? Então, nos procure, a gente está aqui para isso. Não, bacana, eu posso assinar embaixo do que a Thaís está falando, pessoal, porque realmente o trabalho é sério, o trabalho desenvolvido pelo Dr. Matheus, pela Thaís, por toda a equipe, é um trabalho muito sério e importante a gente frisar, né, Thaís, que além de todas essas dificuldades que permeiam esse assunto, a gente tem uma outra questão, vamos dizer assim, que circunda, obviamente, não só a questão de benefício do INSS, mas praticamente tudo hoje na nossa sociedade, que são os golpes que várias pessoas buscam na nossa sociedade. E aí, quando a gente pega uma pessoa que está angustiada, que está atrás de uma coisa que é direito dela, mas às vezes por alguma palavra mal colocada no processo ali está demorando para sair, etc. Tal. De repente ela pode trombar com alguém mal intencionado nesse caminho e às vezes a coisa fica pior do que já está. Então é muito importante a pessoa procurar um local que tenha referência, que faz um trabalho sério, como é a Concede. Nesse sentido, queria deixar aqui, mais uma vez, os meus cumprimentos a você, ao Dr. Matheus, a toda a equipe. E
o nosso tempo vai chegando ao fim aqui. O tema tem bastante coisa para a gente abordar, mas, mais uma vez aqui eu digo, me impressiona a facilidade que vocês têm para colocar, para explicar uma temática tão complicada como essa. Nossos parabéns por conta disso, e por isso a nossa admiração pelo trabalho de vocês. E queria pedir aqui para você deixar aqui as suas considerações finais e também deixar um formato para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois esse vídeo, um contato para quem quiser estar entrando em contato com a Concede, como que a pessoa pode estar chegando até vocês para ter a avaliação do caso dela, se até onde que entra um auxílio, entra um benefício, até onde ela tem a possibilidade de dar entrada numa aposentadoria, como é que ela deve fazer? Joia. André, eu quero agradecer esse momento, agradecer aí seus cumprimentos, agradeço também em nome do Dr. Matheus, em nome da Concede, esse chamado, né, esse convite que nós recebemos por você, por sua equipe, para trazer informação, para trazer uma luz no fim do túnel aí para as pessoas que acreditam que estão desamparadas pela legislação ou que acham que não tem algo diferente para elas do que normalmente se vê, tá? Então a gente está trazendo aqui esse tipo de informação que é rica, que é importante, que muita gente não sabe, né? Isso é extremamente importante, esse trabalho que você está fazendo é extremamente importante. E digo, quer chamar a gente para mais vezes, trazer algo... Ah, Thaís, eu quero que você fale só de aposentadoria por tempo de contribuição. Nós viremos aqui e falaremos só por tempo de contribuição. Aí a gente explica tintim por tintim, responde as dúvidas, tá? Me coloco aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada, André. Por esse convite, viu? Vindo de uma pessoa que representa aí uma população que precisa, sim, de atenção, tá bom? E para quem deseja contratar os nossos serviços, deseja conversar com a gente, deseja passar aqui tomar uma água, um café, né? Nós temos aqui a Concede, tá? A Concede fica aqui na rua Governador Pedro de Toledo, número 594, tá? É facinho de achar, tá bom? Fácil de achar. Tem aí a fachada que é bem grande, dá para ver nós aqui, né, André? Dá para ver. E o nosso telefone é o 3403 6600, tá? Vou repetir mais uma vez, 3403 6600 019, tá? Entre em contato com a gente, o pessoal, a equipe aqui, as telefonistas vão falar com todo carinho, vão agendar o melhor horário para vocês, tá? E a gente também vai poder atender, conversar e bater um papo gostoso, tentar solucionar as suas questões, tá bom? Estamos à disposição. Maravilha, Thaís. Muito obrigado por esse papo, por todas as informações que você trouxe para a gente. Vou cobrar aqui, hein? Vamos ter outros papos aqui, sim, porque essa temática realmente tem, se a gente for entrar nos detalhes aqui, vai longe a conversa, então tem muita coisa para a gente conversar no que tange a aposentadoria, no que tange a benefícios, então é importante a gente poder levar essas informações à nossa população. E, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. Por favor, leva o meu abraço ao Dr. Matheus, a toda a equipe, e o nosso muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite, você ter trazido a tua simpatia, o teu conhecimento para a gente poder bater esse papo aqui e, principalmente, levar informação a essa população que necessita tanto. Bom? Tá certo. Muito obrigada, André. Valeu, Thaís. Uma ótima noite para ti. Para você. Pessoal, obrigado. Uma ótima noite para todos vocês. Fiquem com Deus.